Gravando. Marlon Luiz Klazen Muraro. Olá a todos, olá a todas, bem-vindos à edição do Mackenzie Day 2020, uma edição virtual. Espero que vocês consigam, com essa série de depoimentos, obter mais informações sobre o nosso curso e sobre o mercado. Meu nome é Marlon, eu sou professor do curso de publicidade e sou também redator publicitário e produtor de conteúdo. Eu trabalho em agência digital e também dou aula aqui no curso de publicidade. Bom, eu acho que a gente tem alguns assuntos importantes para conversar hoje, mas eu queria começar com uma frase que eu li outro dia e eu achei bem interessante. Alguém disse, e a gente tem ouvido muito isso, que o mundo está ficando mais chato. Na verdade, eu acho que o mundo está tentando ser menos injusto. Só que isso tem exigido de profissionais, de professores, de alunos, uma mudança de comportamento. Não dá mais para a gente fazer exatamente da maneira que a gente fazia nos anos 80, nos anos 90, no início dos anos 2000. E por que não dá? Porque a sociedade está mudando. Porque você que está aí me ouvindo, mudou. Você já não compra mais estimulado pelos mesmos artifícios publicitários. Você contesta quando uma marca não cumpre o que ela promete. Você reclama quando algumas marcas elas reforçam estereótipos e comportamentos que nós consideramos agressivos. Basta olhar ao nosso redor e perceber como isso está mudando. Vou aqui dar alguns exemplos, mas existem inúmeros. Primeiro deles, e esse bem recente, nesse momento em que eu estou gravando o vídeo para vocês. O Santos tinha acabado de fechar a contratação de um jogador que é ídolo da equipe desde 2002, chamado Robinho. Pois bem, o Robinho ele é acusado e foi sentenciado em primeira instância na Itália por um crime de abuso sexual. A torcida do Santos, num primeiro momento, foi contra essa contratação, mas o Santos sustentou. Não, vamos mantê-lo, ele ainda tem a possibilidade de defesa, e é verdade, ele tem. Mas os patrocinadores, e no caso do Santos são 10, 8 destes patrocinadores da equipe santista disseram para a diretoria, se vocês fecharem o contrato com o Robinho, nós deixamos de patrocinar o clube. Então, o Santos fez o quê? Suspendeu o contrato para que o Robinho possa, então, fazer a sua defesa na Itália. Pois bem, isso é um comportamento que as marcas antigamente não tinham. Na verdade, pouco se falava sobre o comportamento de um jogador de futebol extracampo. Hoje, isso mudou. Vamos para outro exemplo? Uma marca que já tem mais de um século, na verdade 2 séculos de existência, chamada Johnnie Walker, e acho que vocês conhecem, há alguns anos lançou o rótulo com uma figura feminina, chamada Jane Walker. Bom, é uma marca de 200 anos de vida, uma marca cujo público sempre foi predominantemente masculino, e ela lançou um rótulo com uma versão feminina do seu ícone, Johnnie Walker, no caso, a Jane Walker. Outro exemplo também recente, aconteceu esse ano, Dia dos Pais. Você deve ter acompanhado a discussão sobre a campanha da Natura. A Natura usou vários influenciadores digitais, inclusive o Tami, filho da Gretchen. E isso acabou provocando discussões nas redes sociais e mesmo nos meios de comunicação em massa. Por quê? Porque a gente não discutia essas novas e diversas configurações familiares na publicidade. Agora a gente não só discute, como a gente precisa entender que isso está acontecendo, que isso é de verdade, que isso é 2020. Algumas empresas, como a Magazine Luiza, lançaram um programa de trainee exclusivamente para pessoas pretas. E isso criou outra discussão. Seria um racismo reverso? Seria uma forma de combater um racismo estrutural? Olha o que a gente está discutindo nesse começo do nosso bate-papo e como isso tem a ver com marcas, como isso tem a ver com marketing, como isso tem a ver com publicidade.
Então a primeira coisa que eu tenho para dizer a vocês é que se vocês têm interesse por esse curso de publicidade, vocês têm a chance de transformar o mundo. Vocês efetivamente têm a oportunidade de fazer diferente e de fazer a diferença. Porque a sociedade de consumo está diferente. Porque a sociedade, o comportamento do consumidor mudou. E as marcas que perceberam isso saíram na frente. As marcas que se tornarem resistentes a essa mudança vão ficar para trás ou podem até desaparecer. Então, eu acho que a oportunidade de quem quer estudar publicidade, de quem quer trabalhar no mercado publicitário, hoje é fantástica. Porque não se trata apenas de vender este ou aquele produto, pedir para o consumidor escolher este ou aquele serviço. Se trata de colocar as marcas par e passo, ou seja, na mesma velocidade de mudança pela qual a sociedade tem passado. Bom, e aí você pode se perguntar, eu tenho perfil para fazer publicidade? Como eu sei se publicidade é um curso que eu vou gostar e que no futuro eu quero exercer? Aí tem algumas características pessoais que eu sempre gosto de conversar com os alunos para que vocês façam aquele famoso jogo do espelho. Então, são características que eu acho importantes e que normalmente se fazem presentes para quem quer trabalhar com publicidade. Primeiro é a questão da curiosidade. Né? O publicitário ele é um ser curioso por natureza. A gente está o tempo todo buscando coisas novas, procurando entender o que está acontecendo. Por exemplo, se você assistiu o Dilema das redes sociais, em cartaz no Netflix, você deve ter percebido a quantidade de informações, a quantidade de assuntos que estão naquele documentário e que muitos de nós não tínhamos a menor noção. Ou sabíamos que existia, mas não tínhamos ideia da gravidade daquilo tudo. Então, o Dilema das Redes, esse é o nome, eu lembrei agora. Se você não assistiu ainda, assista, porque faz parte da natureza publicitária essa curiosidade. Quando eu digo curiosidade, eu estou falando também nos campos do entretenimento. É muito comum cada um de nós ter um gênero musical preferido ou um gênero de filme preferido, mas a gente se obriga a assistir diferentes filmes, diferentes séries, a ouvir diferentes músicas, porque a publicidade exige da gente o que a gente chama de repertório. Por mais que você goste de sertanejo, ou por mais que você goste de hip hop, você não vai passar a vida inteira fazendo campanhas para os públicos que gostam de sertanejo ou para os públicos que gostam de hip hop. Vai chegar um determinado momento que o teu público é heavy metal, ou o teu público é samba, ou o teu público é bossa nova. E você precisa ter conhecimento desses gêneros musicais para poder produzir uma campanha que faça efeito junto a esse público. Então a curiosidade, eu acho que é o ponto de partida para um profissional que quer trabalhar nessa área. O segundo ponto que eu acho importante é você saber que essa é uma profissão sol. O que significa uma profissão sol? Qual seria a contrapartida? Seria uma profissão noite ou sombra. Se você quer fazer publicidade, você e o seu trabalho estarão expostos o tempo todo. Todo mundo dá palpite sobre o que você faz em marketing e o que você faz em publicidade. São muitas as pessoas, são muitos os filtros que vão avaliar o seu trabalho e você vai estar exposto o tempo todo. Isso pode ser bom, mas pode ser ruim. Bom porque se o seu trabalho for positivo, as pessoas vão saber que você fez parte daquele projeto. Ruim porque as pessoas também vão saber quando você fez parte de um projeto que fracassou. Então, é uma profissão que te expõe muito. Eu sempre brinco e digo o seguinte, se você não gosta de se expor, faça contabilidade ou faça tecnologia da informação. Porque aí vai trabalhar você e o livro caixa, você e o computador, tem menos pessoas interferindo no seu dia a dia de trabalho. Outra característica é como é que você lida com o não.
Qual é a sua reação quando você ouve um não dos seus pais? Qual é a reação quando você ouve um não do seu namorado ou da sua namorada? Quando você ouve um não de um professor? Porque na publicidade a gente ouve 20, 30, 50 nãos para cada sim. Como eu disse agora há pouco, tem muita gente avaliando e observando o seu trabalho. Você pode ouvir não do seu colega de equipe, você pode ouvir não do seu diretor de criação, você pode ouvir não do planejamento da agência, você pode ouvir não do gerente, do anunciante, você pode ouvir não do dono da agência, fora os seus nãos internos, né, que é a sua autocrítica. Então, é uma profissão que exige que você saiba lidar com a negativa. Óbvio que muitas vezes a gente tem vontade de matar o cliente, mas aí a gente se lembra de uma coisa que é fantástica. Se pode estar ruim com ele, sem ele a gente não existe. Então, saber lidar com o não é fundamental para quem quer trabalhar com publicidade. Uma outra questão que eu acho importante é trabalho em equipe. A publicidade exige que você o tempo todo esteja trabalhando em equipe. Eu sou redator, como eu disse para vocês. Eu trabalho lado a lado com diretores de arte. Eu trabalho com produtores. Eu trabalho com profissionais de atendimento. Eu trabalho com profissionais de planejamento. Então, num ambiente de agência, esse trabalho interdisciplinar e interpessoal acontece o tempo todo. E aí vem uma outra questão que é fundamental nessa profissão chamada publicidade. E que o mercado exige isso da gente. É a capacidade de lidar com pessoas. Que, vou ser bem sincero, é mais difícil do que toda a técnica publicitária. Não é fácil se relacionar e trabalhar em equipe. Mas se você não gostar de pessoas, se você não gostar de fazer trabalhos com outras pessoas, será mais difícil um trabalho na publicidade. Acho que essas são características importantes que você pode se perguntar se tem ou não tem. Claro, um publicitário não obrigatoriamente tem todas, mas pelo menos metade dessas que a gente conversou, eu acho que são importantes para você poder se perguntar e dizer, bom, publicidade é uma possibilidade, eu acho que eu posso seguir nesse caminho. Uma outra questão importante são características profissionais. A partir do momento que você começa a trabalhar, seja num cliente, num anunciante, seja num prestador de serviço, agências, produtoras de som, produtoras de vídeo, enfim, laboratórios de fotografia, a partir do momento que você começa a trabalhar nesse mercado, você precisa ter algumas características que aí já são características não tão pessoais, mas profissionais. A primeira delas é atualização constante. Philip Kotler, que vocês já ouviram falar, e se não ouviram, vou ouvir falar muito no nosso curso, outro dia ele deu uma entrevista em que ele disse que se ele tivesse escrito sobre matemática, a vida dele teria sido muito mais fácil do que por ele ter tido que escrever sobre marketing. O Kotler está no livro Marketing 4.0 e ele lançou ao longo da vida acho que mais de 50 livros. Por quê? Porque o marketing muda o tempo todo. A maneira de fazer marketing e publicidade era uma nos anos 50 e é completamente diferente agora, em 2020. Então, o tempo todo um profissional, um publicitário, precisa buscar atualização. Precisa buscar saber o que está acontecendo. E essa atualização é uma atualização tanto técnica, porque a gente trabalha com tecnologia, a tecnologia faz parte do nosso meio de trabalho, como uma mudança da sociedade, comportamental, como os indivíduos são estimulados a consumir mais ou menos, quais são os gatilhos mentais que a gente vai trabalhar para que as pessoas optem por uma marca ou por outra. Então, a atualização é fundamental nesse mercado profissional. Tem mais algumas, como a persuasão,
capacidade de convencer as pessoas, e aí depende muito do teu texto, da tua oratória, dos argumentos, saber usar argumentos racionais em alguns momentos, argumentos emocionais em outros. Isso você pode até ver se você tem essa habilidade ou não. Se você consegue convencer os seus pais com alguma facilidade, então você já é uma pessoa persuasiva e pode usar isso muito bem num curso de publicidade. Outra questão é a ética, algo que também tem mudado bastante, não só em publicidade, mas eu acho que nas profissões como um todo. Muitos profissionais têm se recusado a fazer campanhas ou a produzir trabalhos para marcas, produtos e serviços que não cumprem o que prometem. E é bom que seja assim, e você vai entrar no mercado no momento em que a ética passa a ser não só desejável, como passa a ser de verdade. E isso ajuda naquele processo de transformação que a gente falou agora há pouco quando eu comecei a minha fala. Então, e onde você pode trabalhar? Tá bom, Marlon, legal, eu acho que publicidade pode ser o meu caminho profissional, mas durante a minha formação ou após a minha formação eu posso trabalhar em que áreas? Uma grande vantagem do mercado publicitário é que ele não é um guarda-chuva, ele é um guarda-sol. Debaixo desse guarda-sol você tem todas as grandes, médias e pequenas empresas que precisam de marketing, que precisam de comunicação, e você tem todo o rol de prestadores de serviços, que vão, como eu disse, de produtoras de som a produtoras de vídeo, trabalhando audiovisual, passam pelas empresas de fotografia, ilustração, passa pelas empresas que produzem conteúdo, que trabalham com promoção de vendas, as agências de comunicação, enfim, é um guarda-chuva tão grande que inclusive profissionais de outras áreas comuns às nossas, como jornalismo e como letras, têm sido absorvidos e têm sido procurados pela publicidade. Então, há muito espaço e muito local de trabalho para quem faz publicidade. E com relação aos cargos, bom, você pode ser um fotógrafo publicitário, você pode ser um redator publicitário, você pode ser um diretor de arte, um profissional de planejamento, um profissional de mídia. Aliás, eu tenho visto essa mudança, lembra que eu disse que a gente está em transformação constante? Então, quando eu comecei em agência, lá nos anos 80, criação era área extremamente valorizada dentro das agências. Inclusive, era a área que mais bem remunerada dentro das agências. No final dos anos 90, a gente percebe o profissional de planejamento ganhando muito espaço dentro das agências. O que faz um profissional de planejamento? Ele conhece o mercado, ele estuda os concorrentes, ele trabalha com os diferenciais daquele anunciante, ele entende o comportamento de compra do consumidor. E agora, 2010, 2015 para cá, a gente tem visto uma valorização muito grande do profissional de mídia. Por quê? Fácil de explicar. Até 10, 15 anos atrás, o profissional de mídia trabalhava num painel com 4 botões. Um botão era TV aberta, o outro botão era mídia impressa, jornal e revista, tinha um outro botão chamado rádio e tinha um outro botão chamado mobiliário urbano, que se resumia basicamente a outdoor. E toda a verba do anunciante ele media e destinava por meio desses 4 botões. Hoje um painel de atuação de um profissional de mídia parece um painel de avião. Se a gente considerar que mobiliário urbano tem 20, 30 possibilidades, que a gente tem TV aberta, tem TV fechada, que a gente tem meios impressos diversos e que a gente tem todos os meios digitais possíveis, o trabalho do mídia ficou muito mais complexo e por isso ele passou a ser mais valorizado. Então, existem N opções profissionais para você seguir carreira depois que você começa um curso de publicidade. E agora vamos falar um pouquinho nesse final, já estou encerrando a minha fala, sobre o nosso curso de publicidade. O curso tem 8 semestres e você tem turmas de manhã, tarde e noite. Então você pode começar a estudar publicidade aqui conosco nesses períodos.
Ao final do quarto semestre, você opta por disciplinas mais voltadas para o processo criativo, criação, ou disciplinas mais voltadas para o processo mercadológico, marketing. Até o quarto semestre, as disciplinas e as grades são as mesmas. A partir do quinto semestre até o oitavo, você pode ter uma ênfase maior em criação ou uma ênfase maior em marketing. Mas o importante é que ao final você se forma e você se torna um publicitário. E é durante o curso que você vai descobrir se você está mais próximo de disciplinas ligadas ao processo criativo, como, por exemplo, fotografia, direção de arte, redação publicitária, ou se você está mais próximo de disciplinas ligadas ao processo mercadológico, como marketing, como mídia, enfim, como planejamento de comunicação. Você vai descobrir isso ao longo do curso. Eu sugiro que você entre no site do Mackenzie, clique em Graduação Higienópolis, entre em Publicidade e veja as grades semestre a semestre. Ali acho que você tem uma boa amostra do que você vai aprender aqui conosco e depois as possibilidades múltiplas que você tem para seguir carreira. Bom, mais uma vez agradeço o tempo de vocês. Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre como o mercado publicitário está hoje em dia, as mudanças que ele tem exigido de profissionais de publicidade, e isso é bom, porque o mundo está tentando ficar menos injusto e não necessariamente mais chato, e eu acho que fazer parte dessa transformação por meio da publicidade é uma experiência única e é uma experiência que você pode vivenciar no agora. Então, busque mais informações, faça sua inscrição para o vestibular aqui do Mackenzie, converse com pessoas que já estudaram no Mackenzie. Eu acho que a melhor maneira de você saber o que é ser mackenzista, existem duas. Uma é estar aqui e a outra é conversar com quem estudou no Mackenzie. E eu tenho certeza que vai valer muito a pena e espero encontrar vocês no ano que vem estudando aqui conosco. Muito obrigado, um abraço e até!